E quando o narcisista fica sem suprimento narcísico, o que será que acontece com ele? Descubra no vídeo de hoje. Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. Hoje eu venho com um artigo de Sam Vaknin sobre o suprimento narcisista. Quando o narcisista fica sem suprimento, o que acontece com ele? Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E bora pro vídeo. Quando privado de suprimento narcisista primário e secundário, sinto-me anulado. É uma sensação estranha e com certeza não pode ser descrita. Mas as palavras afinal existem. É muito parecido com se sentir esvaziado, mentalmente esquartejado ou ver a si mesmo morrer. É uma evaporação cósmica, desintegrando-se em moléculas de angústia aterrorizada, impotente, inexoravelmente. Eu vivi isso 2 vezes e eu faria qualquer coisa para não passar por isto novamente. É de longe o pesadelo mais terrível, a pior experiência que eu já tive em minha vida. Quero dizer-lhe agora o que acontece com narcisistas quando privados de suprimento narcísico de qualquer tipo. Pode ser primário, secundário, terciário. Talvez isso torne mais fácil para você entender por que o narcisista persegue o suprimento narcísico tão fervorosamente, tão implacavelmente e assim tão impiedosamente. E é aí que vem muitas vítimas me perguntar no direct do Instagram: Carol, por que ele fica atrás de mim? Por que ela não me deixa em paz? Por quê? Por quê? Exatamente porque eles não ficam sem suprimento narcísico. E quando eu falo que o contato zero é o que destrói o narcisista, tem vítimas que acham ruim, tem vítimas que acham que é balela. E não, você cortar o suprimento do narcisista é também uma das maiores vinganças que você pode fazer contra o narcisista ou a narcisista. Então, eles não ficam sem suprimento, eles se desesperam. Por isso o contato zero também é tão importante. Além de você se preservar do abuso narcisista e sair dessa teia de terror, você também, de uma certa maneira, estará cortando o suprimento e, de repente, aí deixando até mesmo o narcisista em desespero. Mas entenda que eles têm necessidade do suprimento que você oferece, não é de você, não é do seu amor, eles não te amam, é somente o suprimento, o que eles querem. E ninguém tem que ficar aqui servindo de sangue para vampiro, como eu já falei em outros vídeos. Sem suprimento, o narcisista desmorona, ele se desintegra como os zumbis ou os vampiros em filmes de terror. É aterrorizante. O narcisista fará de tudo para evitar que isso aconteça. Pense no narcisista como um viciado em drogas. Seus sintomas de abstinência são idênticos. Eles têm delírios, efeitos fisiológicos, irritabilidade, labilidade emocional. Quero falar-lhe agora sobre as 2 vezes em minha vida que eu enfrentei uma total ausência de suprimento narcísico e o que aconteceu comigo como resultado. A primeira vez foi depois que minha esposa me abandonou. Como eu estava na cadeia, privado de todos os meios de obter suprimento narcísico e sujeito à existência desumanizante de uma colônia penal brutal, reagi colocando até mesmo a minha vida em risco. A segunda vez foi ainda mais assustadora. Encontrava-me na Rússia, no auge da sua pior crise econômica de todos os tempos, e eu era um fugitivo, tendo escapado do desagrado de um regime desagradável que ousei criticar e atacar abertamente. Obtendo acesso às fontes de suprimento narcísico foi um processo tedioso e narcisisticamente prejudicial, e minha namorada estava longe, na Macedônia. Eu morava em um apartamento decrépito, sem água quente, com móveis em madeira morta, e tentei me acostumar
com aquela maldade brutal da vida cotidiana por lá. Eu não tinha nenhum suprimento narcísico de qualquer tipo e isso durou meses. Todos os meus esforços frenéticos para gerar suprimento falharam. No início era um mero pensamento. Após uma noite extremamente tempestuosa que passei lendo sobre Jack o Estripador, imaginei um corpo em decomposição, de uma jovem emergindo de um banheiro enferrujado. Sua porta rangendo meio escondida de onde eu dormia. Ela se inclinou casualmente contra a moldura da porta e disse: "Então, finalmente você veio." Gradualmente, essa imagem horrível me obcecou ao ponto de terror. Eu estava reduzido a rabiscar cruzes em todas as portas, juntamente com mantras especiais inventados. Finalmente, eu não podia ficar lá por mais tempo. E me mudei para viver por um tempo, alguns dias, com um cliente meu que era um macedônio alegre jovem empreendedor. A interpretação era de que eu estava simplesmente muito solitário. Ele não conseguia entender porque eu era tão desinteressado nas garotas arrebatadoras que trabalhavam com ele. Ele não conseguia entender o meu comportamento, porque eu lia e escrevia 16 horas por dia, dia após dia, sem falhar um minuto. Mas eu sabia muito bem. Eu sabia que a minha decomposição, a aparição, foi uma manifestação de um surto psicótico, o zumbi da minha desordem, minha autodestrutividade encarnada e meu virulento auto-ódio projetado. Eu sabia que ela, entre aspas, a imagem que ele viu projetada na porta do banheiro, era uma inimiga tão real quanto qualquer outra que eu já encontrei. Os narcisistas muitas vezes experimentam breves episódios psicóticos quando estão desmontando, seja em terapia ou após uma crise de vida acompanhada por uma lesão narcísica maior. E eu sempre disse isso, que eles são psicóticos. Eles inventam coisas na mente que não existem. Episódios psicóticos podem estar intimamente ligados a outra característica do narcisismo. Escutem isso. Episódios psicóticos podem estar intimamente ligados a outra característica do narcisismo. Isso quer dizer o quê? Que você está lá com um narcisista tentando consertar o relacionamento e ele sempre está vendo o pior de você, porque eles são psicóticos. Eles inventam coisas na mente. E isso é até perigoso. Se chegar em casos extremos, do narcisista entrar em fúria narcísica com as coisas que ele ou ela inventaram na mente, é até perigoso para vocês, para a vida de vocês. Que é o pensamento mágico, né? É a forma psicótica deles. Então, narcisistas são como crianças nesse sentido. Eu, por exemplo, acredito plenamente em duas coisas. Que o que eu quero que aconteça, acontece. E que as coisas boas sempre vão acontecer comigo. Não é uma crença. Na minha mente, é uma realidade. Não há nenhum componente cognitivo nisso. Isso apenas acontece da mesma forma como eu conheço a gravidade, de forma direta, imediata e segura. Eu acredito que não importa o que eu faça, eu sempre serei perdoado. Sempre prevalecerei e triunfarei. Sempre irei aterrissar com segurança em todos os meus sentidos. Eu, portanto, sou destemido de uma maneira percebida por outros a serem admiráveis e insanos. Eu atribuo a mim mesmo um aspecto divino e cósmico de imunidade. Eu me camuflo. E isso me torna invisível para os meus inimigos e para os poderes do mal. É uma fantasmagoria infantil, mas para mim é muito real. Então vocês percebem, pessoas maravilhosas, que realmente o narcisista ele vive no mundo paralelo, no fantástico mundo de Bob, onde tem até mesmo momentos de psicose, tá? Momentos em que eles realmente vivem uma realidade paralela, e isso não é uma crença, eles acreditam piamente nisso. Eles acreditam piamente que eles são diferenciados, que eles são especiais, que eles são o suprassumo, que eles são mesmo o sucesso de tudo, que eles realmente não arcam com nada. Eles acreditam nisso, que eles sempre vão sair ilesos das situações. A segunda coisa que eu sei é que coisas boas acontecerão comigo. Coisas boas sempre tiveram em minha vida.
E essa ideia fica mais forte à medida que eu envelheço. Então não importa a circunstância, eu sempre receberei a bênção. Sempre me esforçarei como um cego em fúria para desviar qualquer mal que possa me arruinar. E sendo a pessoa talentosa que eu sou, eu sempre tenho um sucesso espetacular. Eu vivo em contos de fadas que se tornam realidade todos os meus dias na vida. Fui adotado por um bilionário. Um aluno que me admirava tornou-se ministro das finanças e convocou-me para trabalhar ao seu lado. Foi-me dado milhões para investir e tenho sido objeto de muitos outros milagres. Talvez nisso, na crença que eu tenho da onipotência de conspirar contra o universo que constantemente sorri para mim, é a verdadeira magia do meu pensamento. O dia em que eu parar de resistir aos meus dons e minha boa sorte, somente será o dia em que eu morrer. O pensamento mágico é uma das marcas não só do narcisismo patológico, mas de uma panóplia de transtornos de saúde mental, incluindo alguns distúrbios de personalidade, mais notavelmente a personalidade esquizotípica, que é o transtorno que dizem que o Jeffrey Dahmer, que é o canibal, era o canibal de Milwaukee, aquele que tem o filme na Netflix, tinha, que era o transtorno de personalidade esquizotípica. Então, o narcisista, ele também tem psicose, igual as pessoas que têm o transtorno de personalidade esquizotípica. A imunidade narcisista, o pensamento mágico, é capaz de exercer influência sobre outras pessoas, objetos inanimados e eventos meramente projetados. Bebês superam isso, essa visão de um mundo encantado aos 3 anos de idade. Então, os bebês após os 3 anos de idade, eles já conseguem discernir o que é ilusão e o que é verdadeiro, aquilo que eles estão vendo de verdade, que eles estão tocando, que eles estão palpando. Mas narcisistas e outras pessoas com outros transtornos mentais não conseguem. Então elas realmente vivem num mundo paralelo. Somos responsáveis por nossas ações e cognições e devemos suportar as consequências dos nossos atos. A visão dicotômica em preto e branco do narcisista, que é o bem versus o mal, é considerado uma patologia por direito próprio. É um mecanismo de defesa conhecido como divisão, que caracteriza o início da infância, da idade de 6 meses a 1 ano, que é a fase esquizoparanoide. Eu já até comentei sobre isso em outro vídeo. Todos nós passamos por essa fase, dos 6 meses até 1 ano e meio de idade, entre dividir tudo como bom ou mal, e depois nós entramos em outras fases de desenvolvimento, onde vamos ter a constância do objeto de poder aglomerar tudo como um todo, e não como algo dividido entre bem ou mal. Só que o narcisista, ele para na fase esquizoparanoide, ele não passa por outras fases de desenvolvimento, que ele teria que passar na fase infantil. Ele para com 1 ano e meio de idade. Por isso que não tem cura. Porque ele não desenvolveu partes da psique que era para que ele tivesse desenvolvido. Ele não desenvolveu. Isso desaparece em adultos saudáveis, mas quando o adulto ele tem um transtorno de personalidade, igual o narcisismo patológico, isso não desaparece, essa divisão. Então ele continua enxergando tudo em preto e branco, tudo em bom ou ruim, em péssimo ou ótimo. Não existe meio termo. Por isso que eu falo, pessoas maravilhosas, que conviver com eles é até mesmo arriscado, não somente para a nossa saúde mental, mas até mesmo para a nossa integridade física. Porque eles têm momentos de psicose, e isso é perigoso, porque eles podem imaginar coisas e até mesmo fazerem algo contra nós de bastante grave. E eles têm essa visão preto e branco, essa divisão, essa intolerância, além deles viverem também num mundo paralelo. E isso não tem cura. Mais uma vez eu vou falar aqui, não tem cura.
Então, narcisistas sem suprimento narcísico, eles se sentem as piores pessoas do universo, tá? Então, você quer ali atingir o narcisista? Entra em contato zero e vai ser feliz. Para de dar suprimento pro vampiro, porque eles adoram isso. O que eles querem é suprimento, eles não querem o teu amor, não. Eles não estão nem aí para você. Eles só querem aquilo que você pode oferecer ou a forma como eles podem se sentir bem e superiores em te maltratar. É apenas isso. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E o comentário de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!